Ao lado do candidato ao Senado, Rogério Salles, do PSDB. Lembrando que você pode colaborar e deve colaborar com essa entrevista enviando seu questionamento por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos ao nosso bate-papo. Obrigada, bom dia, Rogério Salles, pela presença aqui na RDTV. Obrigado, Thalita, obrigado à RDTV. É um prazer estar aqui falando com os espectadores da RDTV. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui expondo minhas ideias, minhas propostas e dizendo por que eu sou candidato a senador da República. Candidato, então vamos falar justamente sobre isso. O senhor veio para suprir a vaga do ex-candidato à reeleição, Jaime Campos, na chapa do Pedro Táxi, Coragem e Atitude para Mudar. O que o convenceu a ser candidato ao Senado, uma vez que o senhor já tinha a candidatura a deputado federal posta nessas eleições? Eu era candidato a deputado federal exatamente no sentido de dar minha contribuição à vitória dessa chapa Coragem e Atitude para Mudar e dar minha contribuição ao Estado do Mato Grosso lá no Congresso Nacional. Quando o Pedro me convidou a ser candidato ao Senado da República, percebi que eu poderia dar uma contribuição maior, a capacidade de um senador de influenciar sobre a questão da legislação, das práticas políticas que venham beneficiar o Estado de Mato Grosso, é uma possibilidade, um poder maior, e da minha contribuição a esse projeto. Eu tenho clareza de que a população de Mato Grosso quer uma mudança drástica na maneira de fazer política nesse Estado. E eu quero dar minha contribuição para isso. Por isso, eu preciso do seu voto. Eu sou candidato ao Senado da República, Rogério Salles, meu número é 456. Candidato, qual é o diferencial do senhor, então, frente aos outros dois candidatos que aparecem melhor nas pesquisas, Rui Prado, do PSD, e Wellington Fagundes, do PR? Thalita, eu sei que, e ouço das pessoas, que toda eleição e as propostas, todo mundo faz propostas ideais, faz propostas boas. Qual é o meu diferencial? Eu já estive como prefeito de Rondonópolis, já estive como vice-governador, governador do estado de Mato Grosso. Sempre mantive coerência entre aquilo que eu propus e aquilo que eu fiz. Graças a isso, as pessoas que me conhecem acreditam em mim. Essa experiência no executivo, ela facilita que eu entenda os problemas dos municípios. Eu sei que não é justo um município ficar, lá do interior, ficar refém dos parlamentares pedindo emenda, e daí vem a emenda, mas aí o coitado do prefeito fica atrelado ao interesse político e muitas vezes até interesses não republicanos de quem mandou a emenda. E muitas vezes a emenda vem não naquilo que o município precisa, mas aquilo que é interesse do parlamentar que enviou a emenda, ou naquilo que é interesse, ou do recurso que tem. Eu tenho uma proposta no sentido de, de garantir que cada município tenha que fazer um plano de desenvolvimento e que as emendas parlamentares estejam necessariamente inseridas nesse plano de desenvolvimento. Eu era governador ou vice-governador, eu fui a uma cidade, naquela região de Cáceres, acho que era Figueirópolis, cheguei lá, tinha um mini estádio do lado do outro, uma cidade pequena, e daí eu questionei o prefeito, mas por que tem... tinha dinheiro para emenda, o deputado mandou, e nós fizemos. E não tinha, faltava posto de saúde, faltava sala de aula. Então, nós precisamos reverter essa situação. E penso que uma vantagem que eu tenho em relação aos outros candidatos é essa minha experiência. Eu já fui secretário municipal de Agricultura por um período em Rondonópolis. Já fui prefeito, vice-prefeito e prefeito em Rondonópolis. E já fui vice-governador e governador. Então eu conheço bem a realidade do nosso estado e com isso eu não tenho dúvida. Conseguirei fazer um mandato parlamentar acrescentando e ajudando a resolver essas dificuldades. Já que o senhor citou a questão das emendas, acredita que seja um instrumento de barganha ainda dos nossos representantes do Legislativo junto ao Executivo? Infelizmente é. Qual o prefeito que tem coragem de recusar uma emenda? E a gente sabe, isso é público, notório, não estou falando nenhuma novidade, o que a gente vê
90% dos escândalos que nós vemos acontecer estão atrelados às emendas. E, infelizmente, essas emendas acabam estourando em problema para o Executivo. O parlamentar que conseguiu essa emenda, ele acaba ficando à margem do processo. Basta ver aí as travessias urbanas de Jaciara, Rondonópolis, todo mundo questiona o Executivo. Mas será que era a vontade do prefeito que fez o convênio que essas travessias urbanas ficassem desse jeito? O que tem por trás de tudo isso? Eu não estou aqui acusando ninguém, mas que tem coisa errada, tem. Candidato, qual deve ser o tom da sua campanha? Então, já que o senhor já teve toda essa experiência junto ao Executivo, no entanto, nas últimas 2 eleições majoritárias, quando o senhor saiu candidato, tanto a federal quanto a Senado, o senhor não obteve êxito nas urnas. Qual deve ser o tom da sua campanha para que o senhor saia vitorioso nessa eleição? Bem, eu não tive êxito nas urnas, principalmente em função de que eu entendo que a campanha condiciona o mandato. Eu nunca aceitei fazer uma campanha em que a minha campanha fosse atrelada a interesses outros que não fosse o interesse da população. Eu não aceitei financiamento por parte de empreiteiras, eu não aceitei que uma pessoa só, mesmo eu, tivesse um investimento grande em campanha. Eu sempre procurei e entendo que tem que se gastar, a gente gasta fazendo campanha, mas quem gasta milhões para comprar um mandato, depois não vai estar agindo em cima do interesse da população, vai estar agindo em cima dos interesses que financiaram sua campanha. Nesta campanha, eu sou candidato, junto com Pedro Taques, que é o meu candidato a governador, e tenho certeza que vai se eleger governador, e nós vamos fazer uma campanha atrelada. Onde Pedro Taques for, eu vou. A produtora, quem produz o programa de televisão, o instituto que faz pesquisa, toda a estrutura de campanha, que antes era de repente, só o governador, passou a ser, a partir da minha entrada, vai fazer a campanha majoritária, governador e senador. Mesmo avião que leva Pedro Taques lá para Vila Rica, Confresa, vai levar Rogério Salles, e é com isso que nós vamos ganhar essa eleição. Caso os doadores de Pedro Taques estejam envolvidos com empreiteiras ou grandes construtoras, dessa vez não teria problema? Eu não tenho dúvida sobre a hombridade e a seriedade de Pedro Taques. Eventualmente, alguém vai ajudar, mas nós estamos procurando pulverizar o financiamento da nossa campanha, até para que seja um financiamento legítimo. Um financiamento em cima de interesses do Estado de Mato Grosso. Segmentos vão investir mais na campanha, principalmente principalmente em função de não estarem de acordo como vem sendo conduzida a política de Mato Grosso e a própria política nacional. Fabiane Braga pergunta por meio do chat, candidato, que no mês passado ela leu várias reportagens onde o senhor dizia que não estaria preparado para ser senador. Como isso mudou em tão pouco tempo? Fabiane pergunta. O que mudou foi exatamente esse acordo que nós fizemos. Eu não tenho estrutura, se eu tivesse que bancar uma candidatura ao Senado desatrelada da candidatura de Pedro Taques, eu gastaria muito recurso. E eu não tinha me preparado para isso e não me preparei. Já a gente fazendo uma campanha junto, com certeza é possível e é viável uma campanha para senador da República. Eu quero ser o senador, serei o senador que vai ajudar Pedro Taques a fazer as mudanças que Mato Grosso e que o Brasil precisa. Quero ser senador da República para ajudar Aécio Neves a fazer também as mudanças que o Brasil inteiro reivindica e precisa. Caso o senhor seja eleito e Pedro Taques também se eleja, a gente fica com as 3 vagas do Senado com representantes de Rondonópolis, uma vez que o José Medeiros, primeiro suplente de Pedro Taques, também é da região. Não seria uma concentração política de Rondonópolis no Senado, não? O senador da República, ele defende os interesses do Estado. E eu tenho muito claro isso. Não importa onde eu more, aonde eu resida nesse momento.
O senador Blairo Maggi reside aqui em Cuiabá atualmente. A sede das empresas dele já não é mais em Rondonópolis. A sede aqui em Rondonópolis, eles têm negócios no estado inteiro. De maneira nenhuma eu serei senador da República defendendo só os interesses de Rondonópolis. É uma circunstância, mas de maneira nenhuma vai prejudicar o meu desempenho como senador da República. O senhor, como candidato, também defende a bandeira do agronegócio, uma vez que já foi presidente da ProSoja, de sindicato rural, enfim, tem uma carreira voltada também ao agronegócio e acaba chocando aí com as propostas do Rui Prado, que é candidato do PSD. Como o senhor pretende enfrentar esse embate? Só corrigindo, eu nunca fui presidente de sindicato rural. Só da ProSoja, Eu fui presidente da ProSoja, já ajudei na constituição de cooperativas de produtores rurais. Minha formação, eu sou produtor rural, entendo que nós devemos ter participação efetiva em nossas entidades de classe. Defendo que tenho clareza da importância do agronegócio para a economia do estado de Mato Grosso. Mas já fui também, logo que cheguei no Mato Grosso, eu fui secretário municipal de agricultura em Rondonópolis, trabalhei exclusivamente com pequeno produtor. Conheço muito bem essa realidade. Minha formação, eu sou economista, com especialização em economia rural. Isso me deu subsídios para quando cheguei aqui trabalhar, dividir entre ajudar minha família na condução da fazenda, mas trabalhar com o pequeno produtor. Conheço essa realidade e sei que é importante a importância do pequeno produtor na geração de emprego, renda, produção de alimentos, porque o agronegócio do estado de Mato Grosso é muito voltado para gerar divisas, produtos para exportação. E para a grande produção. Já o pequeno aqui trabalha principalmente nesse fornecimento de alimentos. E também entendo que um senador da República, nós só temos 3 senadores do estado de Mato Grosso, não pode ficar atrelado a defender os interesses específicos de uma determinada atividade. Vou defender os interesses do agronegócio naquilo que tiver convicção de que é o melhor para o Mato Grosso, para o Brasil, mas vou defender, por exemplo, a questão da logística. Não tenho a visão de que a logística só serve para transportar grãos. Ela tem que estar a serviço da integração do estado de Mato Grosso e não da desintegração. Não pode estar a serviço só das grandes trades. Tem que estar a serviço do estado de Mato Grosso. É o que tem acontecido hoje no estado, a gente ficar refém das tradings? De certo modo, sim. Por conta, principalmente, da falta de uma infraestrutura adequada de logística e o grande volume de produção que nós temos. Eu tenho muito claro que nós temos que ter uma prioridade, nós temos que revolucionar essa questão da saúde. E o governo federal tem um papel importante a ver. Nós temos um grave problema e isso me afeta enquanto produtor rural, afeta o agronegócio, a questão da segurança. O governo federal não assume a sua função de proteger nossas fronteiras. E o Senado da República tem que exigir que ele cumpra esse dever constitucional. Não podemos aceitar que continue concentrando os recursos só lá em Brasília. Aí o prefeito lá da cidadezinha do interior, o governo federal pega e cria programa e traz patrol, traz máquina. Depois o coitado do prefeito não tem dinheiro para botar combustível, para trocar o óleo, o lubrificante dessas máquinas. Nós temos que rever isso e eu vou defender, vou trabalhar no Congresso para mudar essa realidade. Aproveitando, falando em revisão, o Ângelo Oliveira pergunta por meio do chat. Primeiro, ele deseja boas-vindas ao senhor a Cuiabá e pede que o senhor mande um abraço para Rondonópolis. O Ângelo fala. Ele gostaria que o senhor falasse sobre a reforma política. Se eleito, pretende abordar esse tema no Senado? Obrigado, Ângelo. Ontem eu passei o dia em Rondonópolis, fazia uns 10 dias que estava rodando o estado de Mato Grosso junto com o Pedro Táxi, meu candidato a governador. Quero mandar aqui o meu abraço a todos aqueles que estão assistindo essa entrevista lá em Rondonópolis e aqui em Cuiabá também. A reforma política é necessária, é urgente. Nós temos que fazer... Primeiro tem que haver democracia dentro dos partidos políticos. Hoje o que nós vemos é ditadura dentro dos partidos políticos. Tem gente até
que dizem que está lá de dentro do presídio que continua comandando os partidos políticos, dizendo, olha, você pode se aliar aqui, lá e tal. Isso não pode continuar acontecendo. Nós temos que diminuir custos de campanha. Você falou antes sobre as candidaturas que eu saí e que eu não tive sucesso. Por conta do custo exagerado. Eu, quando me propus a ser candidato a deputado federal, em alguns lugares eu cheguei, as propostas que me faziam, eu respondia de pronto. Eu sou candidato a deputado federal, não sou candidato a ladrão. Se eu tiver que gastar os milhões que você... todo esse dinheiro que você está pedindo aí para me apoiar, eu prefiro não ter o seu apoio, prefiro não ir para Brasília. E tive, como candidato a deputado federal, lá em Rondonópolis, 28 mil votos de pessoas que votaram porque acreditam nas minhas propostas. Eu não fiquei comprando voto, não fiquei contratando cabo eleitoral, não fiquei botando gente na rua, contratando milhares de pessoas. E penso que nós temos que defender uma reforma política que reduza custo de campanha, facilite a entrada de pessoas que hoje estão à margem do processo, querem dar sua contribuição, mas dizem, olha, eu não tenho todo esse dinheiro para ser candidato. Eu faço uma campanha, quando fui candidato tanto a senador quanto a deputado federal, fiz campanhas modestas, não cheguei, não me elegi, mas consegui divulgar minhas ideias e tive uma votação expressiva justamente por causa da coerência que eu tive. Quando eu fui prefeito, governador, aquilo que eu prego, eu coloquei em prática. Maior eficiência, desburocratização, e eu acho que o político tem que continuar sendo, quando ocupa um cargo, a mesma pessoa que é quando não tem o cargo. Isso eu sempre fiz na minha vida pública. Candidato Bruno Alves pergunta por meio do chat, como o senhor justifica reportagens que falaram que o senhor enriqueceu R$1 milhão por ano, já que o senhor disse não estar atrelado a nenhum tipo de interesse privado, como chegou a esse montante? Olha, essa questão de declaração de imposto de renda, normalmente quem faz é o contador em função da legislação. O que eu tinha quando entrei na vida pública é o que eu tenho até hoje. A casa que eu moro em Rondonópolis, provavelmente quando devo ter feito a primeira declaração, o valor dela era um valor. O valor que tem hoje, Rondonópolis cresceu, se desenvolveu, e ela deve valer, sei lá, 10, 15 vezes mais do que quando eu construí. Mas é a mesma casa, mesmo endereço, com a mesma estrutura. A propriedade que nós temos, e que é uma propriedade familiar, é a mesma propriedade que meu pai adquiriu. Nós beneficiamos a propriedade, fizemos investimentos lá, quando nós viemos para o Mato Grosso em 1969, 70. A gente aumentou a área de lavoura, aumentou a produção, nós temos suinocultura lá. Então eu mantenho o mesmo padrão de vida toda a minha história. Essa questão de mudança aí de valores é muito mais uma questão contábil do imposto de renda. O único dinheiro, tenho orgulho de falar isso, o único dinheiro que eu tive na minha vida pública, a única vantagem que eu tive foi o salário que eu recebi, que é o salário que você tem que largar suas coisas para ocupar o cargo público. Enquanto vice-prefeito, foi o que o Emanuel também pergunta, como o senhor conseguiu receber um salário de R$10 mil ao mês, Emanuel Teixeira, enquanto vice-prefeito, garantir um patrimônio de R$1 milhão, esse enriquecimento de R$1 milhão? Não, é aquilo que eu falei, as propriedades que eu tenho, de maneira nenhuma saiu do salário que recebo em qualquer cargo que eu ocupei. Pelo contrário, mesmo como vice-prefeito, eu trabalho também, tenho meu irmão mais especificamente, que atende a parte do escritório da nossa propriedade, atende a fazenda, tenho uma irmã que trabalha comigo, e eu continuo recebendo o salário da empresa na qual eu sou sócio. Se eu dependesse só do salário de vice-prefeito, eu não teria como nem ser vice-prefeito. Roberto Silva pergunta por meio do chat o que efetivamente o senhor tem de trabalho realizado pelo Estado. Eu, quando fui prefeito de Rondonópolis, fiz um trabalho principalmente na modernização da gestão em Rondonópolis. Investimos, demos uma prioridade absoluta à questão da educação. Qualificamos o serviço público.
e fizemos bastante investimento nessa área de educação. Quando estive no governo do Estado, como vice-governador, também foquei, até pela minha formação, fiquei como presidente do Conselho de Reforma e Modernização do Estado. Era um conselho onde boa parte das reformas do Estado eram discutidas, propostas de modernização da máquina pública eram discutidas e algumas delas implementadas. Quando governador, não fiz diferente. Fui eu que implantei, foi no meu período que foi realizado o primeiro pregão eletrônico. Isso depois, o período que eu tive no governo foi curto, mas depois no governo seguinte foi dada continuidade nisso, economizou milhões nas compras públicas. Foi no meu governo que criei o GAECO, Grupo no Ministério Público para combater o crime organizado no nosso Estado. Foi no meu governo que procurei. Estava no começo do FETAB, eu assumi e chamei todos os prefeitos que tinham condição de assinar convênio, fiz convênio e distribuí os recursos, isso que agora estão falando em lei, não sei o quê, lá em 2002 nós fizemos. Boa parte dos recursos do FETAB foram distribuídos através de convênio para que os municípios aplicassem. Porque eu tenho clareza que o município, se bem administrado, vamos dizer, com 100 mil lá na mão do prefeito, ele faz muito mais do que às vezes 300 mil, 400, 500 mil aplicado lá no município do interior a partir daqui de Cuiabá. Então trabalhei nesse sentido e aquilo que foi feito foi distribuído às todas as regiões do estado. No sábado, antes de ontem, eu estava lá em Barra do Garças. Em Barra do Garças nós fizemos convênio para revitalizar as águas quentes, que antes tinha ia muito pouca gente de fora. Hoje vem turistas do Brasil inteiro para frequentar as águas quentes lá de Barra do Garças e nós tivemos uma participação importante. Investimos em saúde, lá em Barra do Garças ainda, isso até porque eu tive lá esses dias, acaba ficando mais presente na memória da gente. Nós reformamos lá e entregamos um hospital, que é onde funciona o hospital regional. Na área de segurança, meu período, nós lançamos a obra do primeiro posto do Gefron, lá na fronteira, perto de Porto Esperidião, se não me engano, para proteger as fronteiras junto à Bolívia. Fizemos um trabalho, principalmente investindo em melhorar a qualidade do serviço público, racionalizar a operação da máquina pública. Jorge Lucas pergunta por meio do chat, mesmo o senhor nunca tenha sido eleito em nenhum cargo efetivamente, já que sempre esteve no cargo de vice, o senhor está preparado para assumir um cargo tão importante para o nosso Estado? Não tenho dúvida disso. A experiência que adquiri ao longo da minha vida pública me dá essa qualificação. A vivência que tive participando de entidades de classe, participando dos cargos, eu nunca fui um vice omisso, nunca fiz questão de assumir secretarias dentro dos governos, porque entendo que é uma questão política. O cargo de vice é um cargo político e ele tem que ficar exatamente, não pode abrir mão dessa liberdade que um cargo onde eu fui eleito para ser vice, fosse trocado por um cargo onde eu vou ter um chefe, que é o governador, ou no caso o prefeito. Mas nunca consegui me omitir. Nunca admiti ser omisso. Mesmo como vice-prefeito, procurei, dentro do meu papel, assessorar o prefeito, conhecer bem a realidade do município. Até porque o chefe do executivo, ele acaba sendo envolvido na rotina, no dia a dia, que essa máquina de governo acaba acumulando, são muitos problemas que o Estado tem, e o cargo, ficando fora disso, eu andava o Estado de Mato Grosso inteiro, via os problemas, eu chegava aqui em Cuiabá e ia levar para o secretário, ia levar para o governador, eu complementava a visão que o governo tinha sobre a realidade do Estado de Mato Grosso. No caso do município, também procurei fazer assim. O senhor hoje atende como vice-prefeito de Rondonópolis. O senhor foi eleito junto com o Percival Muniz. Ser candidato ao Senado e a possibilidade de não ser eleito, não traz o senhor a uma situação confortável, já que caso não seja eleito, o senhor retoma as atividades no Executivo de Rondonópolis?
Eu nunca olhei sob essa ótica. É claro que tem essa possibilidade, mas eu serei eleito senador da República, renunciarei ao cargo de vice-prefeito em Rondonópolis e deixarei de estar dando essa contribuição mais direta na administração. Eu tenho procurado ser parceiro do prefeito, porque depois que você é prefeito uma vez, você sabe o quanto aquele cargo quanto você fica isolado, quanto os problemas do município recaem em cima do prefeito, principalmente dentro dessa realidade, com poucos recursos, uma cidade que nem Rondonópolis tem enormes problemas, porque vive um período de desenvolvimento muito acelerado, e infelizmente as políticas públicas do governo do estado, do governo federal, vem diminuindo a população das pequenas cidades, vem sucateando a saúde nas pequenas cidades e concentrando os problemas nas cidades polos, como é o caso de Rondonópolis, como é o caso de Cuiabá. Aí, os problemas que Cuiabá tem aí no pronto-socorro, que é o pronto-socorro não de Cuiabá, é o pronto-socorro de Mato Grosso. Clodoeste Pereira se manifesta pelo chat. Ele diz que é ex-vereador, jornalista e pequeno produtor rural. Segundo ele, o senhor, quando foi governador, mesmo em poucos meses, tomou decisões arrojadas e popularizou o governo. Ele gostaria de saber do senhor quais ações para a agricultura familiar estariam previstas, já que esse setor teria sido abandonado pelo atual governo. Clodoeste, muito obrigado aí pela sua pergunta e pela oportunidade de estar explanando minhas ideias. Até há poucos dias atrás eu era candidato a deputado federal, agora passei a ser candidato a senador. Então eu estou fazendo um exercício de fazer campanha, organizar, porque uma coisa é você ser deputado federal, apesar de ir para Brasília, estar defendendo os interesses do Estado, da população, mas a área de atuação pode ser um pouco mais restrita. Senador da República tem que ter uma atuação mais ampla, e eu tenho consciência disso. Eu estou procurando fazer isso tudo ao mesmo tempo. E daí precisaria ter 36 horas por dia e seria pouco para mim conseguir fazer tudo isso. Mas a agricultura familiar tem que ter um carinho todo especial. Eu entendo que a Embraer tem que ser fortalecida, tem que ser repensada. O modelo de funcionamento de 40 anos atrás não serve para hoje. Quando a gente fala de fortalecer a Embraer, tem que rever, inclusive, conceitos de como a atuação, como vai ser feita a extensão rural. Porque a extensão rural se executa, não é aqui dentro do escritório, se executa lá na ponta. E, para isso, exige bastante descentralização. A agricultura familiar, e eu senti isso quando fui secretário municipal de agricultura, recém saído de faculdade, a gente sai todo entusiasmado, pensando que vai resolver todos os problemas, aí você vai fazer programas e, na realidade, você percebe que aquelas soluções prontas e acabadas criam mais problema porque não são adequadas à nossa realidade. Mas penso que o pequeno produtor tem que ter um tratamento diferenciado. Tratar igualmente desiguais é injustiça. Pequeno produtor não adianta só ter um pouquinho de um juro menor. Ele tem que ter um acesso ao crédito mais facilitado. Eu lembro, eu chegava em São Félix do Araguaia. São Félix do Araguaia sai do Rio Araguaia, vem até no Xingu, até a reserva do Xingu. O produtor que está no assentamento aqui no reserva do Xingu, na época que eu fui vice-governador, eu via, ele tinha que sair lá 300 quilômetros de terra, e a São Félix, por exemplo, para fazer uma proposta de crédito rural. Aí depois ele vinha e voltava para casa. Aí depois ele tinha que ir outra vez lá para assinar. Aí depois tinha que pegar aquele documento, levar no cartório, que às vezes não era lá. Isso, vamos dizer, se é um financiamento grande, esse custo é pequeno. Um avião leva, traz, não sei o quê. Agora você imagina para pegar um pequeno financiamento. Até o fato de ele ficar de um dia para o outro para ser atendido, onera, sai da produção. A burocratização é muito grande. Exato. Para o pequeno, essa burocratização tem que ser mínima. E tem que haver projetos do governo, principalmente dos governos municipais e estaduais, no sentido de criar
é ajudar esse pequeno produtor, a produção desse pequeno produtor, a ter acesso ao mercado. O grande produtor, o governo não atrapalhando, nós definindo, e vou defender isso lá no Congresso Nacional como senador, que seja definida uma política agrícola de longo prazo. Nós não podemos continuar, e já fazem décadas que é assim, políticas o governo todo ano anuncia a política agrícola. Nós precisamos ter garantia de renda, precisamos ter garantia como vai ser o crédito, e isso numa visão de médio e longo prazo, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, em outros países desenvolvidos. Ricardo Soares pergunta por meio do chat: candidato, o senhor foi responsável pela prisão do Arcanjo, segundo Ricardo Soares. O senhor acha que o crime organizado acabou? Ricardo, muito obrigado pela oportunidade. Eu não entendo que tenha sido eu o responsável pela prisão de ninguém. Nós vivíamos uma situação aqui no Estado em que a cada dia matavam uma pessoa nas ruas, e eram crimes cometidos pela pistolagem, e o governo do Estado não conseguia resolver essa situação. Quando mataram o Sávio, o jornalista, junto com Pedro Taques, nós fomos a Brasília. Eu conhecia, e era do mesmo partido do presidente Fernando Henrique Cardoso, conhecia o ministro da Justiça, fomos lá e cobramos. Olha, eu fui lá e falei, até porque não tive dificuldade nenhuma, falei, olha, só o aparato de segurança do governo do Estado não dá conta de resolver isso. Preciso da sua ajuda. Mas essas questões são de nível... Não, eu preciso da ajuda, senão não tem sentido. Eu não quero ser governador. O governador ainda tem 2 ou 3 seguranças que andam em torno dele. E agora, eu imagino, daqui uns dias eu deixo de ser governador. Eu ficar andando nas ruas e sentir que eu só estou vivo porque alguém não quer me matar. Não tem sentido. Para mim, é melhor eu não ser governador do que ser governador desse jeito. E daí nós conseguimos que a polícia, o governo federal, o Ministério da Justiça, determinasse que fosse feito aquela operação que resultou na Arca de Noé. Entendo que aquilo foi um baque no crime organizado do Estado de Mato Grosso. Mas hoje nós vivemos uma situação semelhante ou até pior. Com a Operação Ararate. A Operação Ararate. Na época, aquela Operação Arca de Noé foi para atingir, para desarticular quadrilhas que estavam fora do governo. Hoje nós temos isso muito dentro do governo, que tem que ser desarticulado, e é muito mais difícil desarticular isso dentro do governo. Tanto que já teve 2 ou 3 fases da operação, e a sensação que as pessoas têm, e que eu tenho, sou um cidadão de Mato Grosso, é de que, olha, tudo continua do mesmo jeito. A última fase foi a 5ª. Já tinha que ter sido feita a última fase, ter resolvido essa situação. E vou trabalhar para que isso aconteça. Agora, para que isso aconteça, para que eu seja senador e possa influenciar de maneira positiva, eu preciso do seu voto. Quero pedir o seu apoio. Meu nome é Rogério Salles, meu número é 456. Aproveito a última pergunta para fazer do chat, para a gente encerrar nosso bate-papo, porque nosso tempo já está mais que estourado. O Amaury Alves pergunta por meio do chat, candidato, que o prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, declarou apoio ao Wellington Fagundes, inclusive falando muito bem de algumas obras que ele trouxe para a região. O senhor não acha que a população necessita de trabalhos palpáveis, como asfalto e luz, ao invés de modernizar a máquina pública? Aproveito o gancho da pergunta do Amaury para perguntar como conseguir superar essa disputa lá em Rondonópolis pelo cargo de Senado. Eu não tenho dúvida, o que a população precisa é de saúde de melhor qualidade, é medicamento lá no posto de saúde, é asfalto no bairro. Mas nós temos que entender que o asfalto no bairro não chega, o remédio não chega lá na saúde, não é por falta de dinheiro. A carga tributária que nós temos, a produção que gera impostos, é muito grande. O asfalto não chega lá no seu bairro, o medicamento não chega no posto de saúde, as pessoas não têm a educação com a qualidade, por 2 problemas grandes. Um problema é a corrupção. O dinheiro sai daqui, vai para Brasília, para voltar para cá, uma boa parte fica nessa burocracia, e quando chega recurso para fazer as obras, uma parte tem que ficar, a empreiteira vem identificada, tem que ser de A, B ou C,
e uma parte fica com quem arrumou o recurso. E também por conta, nós temos uma máquina pública burocrática, desorganizada. Então, às vezes, tem obras, as obras que começam, nós vimos aí construção de algumas lojas grandes aqui no estado de Mato Grosso. Obras imensas feitas em 90 dias. Aí um hospital você leva 4, 5 anos. Lá em Rondonópolis, perto da universidade, lá tem um centro de agricultura familiar que foi começado há uns 9, 10 anos. A descontinuidade das obras. A descontinuidade, e mesmo tendo continuidade, obra pública que poderia ser feita em 6 meses, é feita em 6 anos. Isso torna a obra muito mais cara, e a população, quando conclui aquilo lá, já devia estar feita há não sei quantos anos. Essa duplicação de Rondonópolis a Cuiabá é um absurdo. Fazer uma duplicação dessas, eu acho que em 2000 foi começado isso, e até hoje não está concluído. A reorganização da máquina é tão importante quanto... Eu acho até para otimizar a aplicação dos recursos, melhorar a aplicação dos recursos. Vou batalhar por isso lá no Senado da República, mas para isso eu preciso do seu voto. Quero, junto com Aécio Neves, junto com Pedro Táxi, fazer um grande trabalho para mudar o estado de Mato Grosso. Quero o seu apoio, preciso do seu apoio. Meu nome é Rogério Salles, meu número é 456. Candidato, em relação ao apoio do prefeito Percival Muniz a Wellington Fagundes, como estão essas conversas nos bastidores? O Wellington é um parlamentar lá de Rondonópolis, tem a sua atuação, tem uma atuação focada, bastante presente em Rondonópolis. A situação, nós tínhamos um candidato a senador que não tinha uma atuação política grande lá, e o Wellington foi cogitado de ser senador junto com Pedro Táxi. O Percival trabalhou por isso e declarou que defendeu essa ideia. A hora que eu aceitei ser candidato a senador, foi uma das pessoas que me incentivaram e pediram para mim estar participando, foi o Percival. Não tenho dúvida do apoio dele. Falei com o prefeito Mauro Mendes também, eu tenho o apoio do prefeito Mauro Mendes, e não estou muito preocupado com aquilo que foi colocado nos jornais. Eu acredito nas pessoas e tenho certeza que terei o apoio de todos aqueles que apoiam Pedro Táxi para governar Mato Grosso, para fazer as mudanças que Mato Grosso precisa. Parece então que aquela rede de intrigas relacionadas ao ex-candidato Jaime já foi superada. Olha, eu não estou preocupado. Você anda, às vezes vem pessoas querendo fazer intriga, não estou preocupado com isso. Eu tenho clareza que posso me eleger e tenho clareza da lealdade das lideranças que estão com Pedro Táxi, do senador Pedro Táxi. Tenho clareza da vontade das pessoas de fazer as mudanças que Mato Grosso precisa, e que a minha candidatura ao Senado terá apoio na medida em que eu que eu conseguir representar essas mudanças que a população quer. E por isso estou aqui pedindo o apoio de todos vocês. O senhor tem como base eleitoral Rondonópolis, deve brigar aí pelos votos junto ao Wellington Fagundes, que também tem base eleitoral lá. Com certeza, né? Eu vou brigar, mas eu vou brigar pelos votos, e o senador da República não é eleito com o voto de uma cidade ou de outra. E também não vai poder atuar como senador de uma determinada cidade. Eu já falei antes, minha atuação vai ser em cima dos interesses do estado de Mato Grosso, para construir um estado que nos dê orgulho de viver. Todos nós que viemos para cá, todos nós que vivemos aqui, queremos um estado melhor. Não queremos esse estado burocrático, esse estado que atrapalha o desenvolvimento. E serei senador da República para ajudar Pedro Táxi a fazer essas mudanças. Tá certo, candidato, a gente agradece a sua presença aqui na RDTV. Eu é que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, e é um prazer estar falando com a população do estado de Mato Grosso. Preciso do apoio de todos. Rogério Salles, 456, para ser senador da República e ajudar Pedro Táxi a construir, a fazer as mudanças que Mato Grosso precisa.